Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. É com alegria que nos encontramos com vocês no nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita, Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e todo o Brasil. Estamos no segundo domingo após a Páscoa, o domingo das Santas Miróforas, das portadoras de mirra. Essas mulheres, enquanto os discípulos ainda estavam com as portas fechadas por medo, foram ao sepulcro de madrugada com aromas para ungir o corpo de Jesus. Elas foram porque amavam, e foram as primeiras a ouvir o anúncio que mudou o mundo. Ele não está aqui, ressuscitou. No episódio passado, a gente falou sobre o fundamento, o que é a fé ortodoxa baseada na revelação, na tradição e na Bíblia. Hoje a pergunta é: como essa fé chegou até nós? Quem foram os primeiros transmissores? E como o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a liturgia formam juntos um caminho de transmissão da fé? Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desceste ao túmulo, ó imortal. Destruíste o poder do inferno e ressurgiste vitorioso, ó Cristo Deus, dizendo às mulheres portadoras de aromas: alegrai-vos, dá a paz a teus apóstolos, tu que ressuscitas os que estão decaídos. As mulheres portadoras de aromas, que anteciparam a aurora e buscaram, como aqueles que procuraram o dia, seu sol, aquele que era antes do sol e que uma vez esteve no túmulo. E elas disseram umas às outras: amigas, vinde, vamos ungir com aroma seu corpo vivificante e sepultado, o corpo que ergueu Adão e que agora está no túmulo. Vamos, apressemo-nos, vamos venerar, e vamos levar a mirra como um presente a ele, que está envolto no sudário. E vamos chorar e clamar: levanta-te, ó Senhor, que ofereceste a ressurreição aos caídos. Tendo visto a ressurreição de Cristo, prostremo-nos ante o Santo Senhor Jesus Cristo, o único sem pecado. Prostramo-nos diante da tua cruz, ó Cristo, Deus nosso. Louvamos e glorificamos a tua santa ressurreição. Porque tu és o nosso Deus, a nenhum outro conhecemos, e teu nome invocamos. Fiéis, vindes todos e glorifiquemos a santa ressurreição de Cristo, porque, pela cruz, veio o júbilo a todo o mundo. Amém. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Marcos. Naquele tempo, veio José de Arimateia, um membro ilustre no tribunal dos judeus que também esperava o reino de Deus. Ele entrou com coragem na casa de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já houvesse morrido. Mandou chamar o oficial e perguntou se Jesus já estava morto. Informado pelo oficial,
deu o cadáver a José. Depois de ter comprado um lençol de linho, José retirou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num túmulo escavado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra sobre a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, olhavam para onde o estavam depositando. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. De manhã cedo, no primeiro dia depois do sábado, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Diziam entre si: quem nos vai remover a pedra da entrada do túmulo? Mas quando olharam, viram a pedra removida, e era uma pedra muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado à direita, vestido de branco, e se assustaram. Ele lhes falou: não vos assustei. Estais procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar em que o puseram. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele irá à frente de vós para Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Perplexas, elas saíram do sepulcro e fugiram apavoradas. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti. Vamos começar com a palavra Bíblia. Todo mundo usa, mas é uma palavra com uma história concreta, certo? Bíblia vem do grego Bíblia, que é o plural de biblion, ou seja, livros. E biblion vem de biblos, que era o nome grego para o papiro, a planta com que se fabricava o material de escrita do mundo antigo. Bíblia literalmente quer dizer os livros. E o plural é importante. A escritura não é um livro único com um único autor humano, mas uma coleção de escritos que a igreja reconhece como inspirados pelo Espírito Santo. E aí tem também uma nota interessante. A versão do Antigo Testamento que os apóstolos usavam e citavam era a Septuaginta, a tradução grega feita em Alexandria alguns séculos antes de Cristo. Quando Paulo cita o Antigo Testamento em suas cartas, na maioria das vezes é da Septuaginta. Escrituras é diferente de Bíblia? São termos que se sobrepõem muito, mas com ênfases diferentes. Escrituras vem do latim scriptura, que é simplesmente o que foi escrito, do verbo scribere. Em português, escritura no singular até hoje pode significar um documento legal. As escrituras, no contexto bíblico, são os escritos sagrados, as obras que a igreja reconhece como divinamente inspiradas. O uso do termo já aparece no próprio Evangelho de João, quando Cristo diz: são elas que dão testemunho de mim. A ênfase está na autoridade do texto escrito como fonte de conhecimento sobre Deus. O que quer dizer evangelho e como a igreja ressignificou esse termo? Evangelho vem de evangelion. Eu quer dizer bom, excelente, e angelos quer dizer mensageiro. Aliás, angelos é também a raiz de anjo. Então, o evangelho é a boa mensagem, a boa nova. E vale saber, no mundo romano do século I, evangelion era o termo técnico para o anúncio de uma vitória imperial ou do nascimento de um novo herdeiro do trono. A igreja pegou essa palavra carregada de significado político e a subverteu completamente. O verdadeiro evangelion não é o de César, mas o de Cristo ressuscitado. Christos anestiek necrom sanatum patitsas ketis endis mnimas hizui farisamenos المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. A revelação de Deus não começa em Belém. Ela começa muito antes. No Antigo Testamento encontramos a criação, a queda, a aliança com Abraão, a lei de Moisés e os profetas. Tudo isso prepara o caminho para Cristo. A lei foi o nosso pedagogo para nos conduzir a Cristo. Gálatas, capítulo 3.
Os profetas de Isaías a Malaquias preparam o povo para o que estava por vir. Eles anunciaram o Messias de formas que só ficaram completamente claras à luz da ressurreição. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Isaías, capítulo 7. A Igreja Ortodoxa lê o Antigo Testamento com os olhos do Novo. Cada profecia, cada tipo, cada sombra aponta para Cristo. A Páscoa do Êxodo prefigura a Páscoa de Cristo. O templo prefigura a encarnação. A história de Israel é a história de Deus preparando o lugar para a sua entrada na humanidade. E então, chega o Novo Testamento. Nos Evangelhos encontramos a vida, morte e ressurreição de Cristo. Nas cartas dos apóstolos encontramos a interpretação teológica desses eventos. E o próprio Cristo confirma que toda a Escritura fala sobre ele. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João, capítulo 5. Mas essa palavra não é apenas lida, ela é vivida. E o lugar onde ela é vivida plenamente é a liturgia. A liturgia não é um conjunto de rituais decorativos, é o culto da igreja, onde o povo de Deus se reúne em comunhão com o próprio Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18. Na liturgia, a oração, os salmos e os cânticos elevam a alma a Deus. A palavra é proclamada. O corpo e o sangue de Cristo são oferecidos e recebidos. E quem entra na liturgia ortodoxa com olhos abertos, percebe que está diante de algo que une o céu e a terra. E aqui está a conexão com as miróforas. Elas foram ao sepulcro porque participavam de uma tradição, um gesto litúrgico de amor. A unção dos mortos fazia parte de uma tradição religiosa e cultural. E justamente nesse gesto de fidelidade, elas se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição. A liturgia, quando vivida com amor, sempre nos conduz ao encontro com o ressuscitado. O que é mirra e por que levá-la ao sepulcro? Mirra é uma resina aromática extraída da árvore comífora, muito usada no mundo antigo como perfume, componente de incenso e ingrediente de óleos para a preparação de corpos após a morte. No contexto judaico do século I, ungir um corpo após a morte era um ato de piedade essencial, prescrito pela tradição religiosa. As mulheres foram ao sepulcro para completar os ritos de preparação do corpo de Jesus, que haviam sido interrompidos pela chegada do Shabat, quando todo o trabalho era proibido. Elas foram ao amanhecer do primeiro dia da semana, exatamente quando o Shabat terminava, para cumprir esse dever de amor. O que encontraram, evidentemente, mudou todos os planos. José de Arimateia, o herói improvável. José era membro do Sinédrio, o grande conselho que havia condenado Jesus. A maioria dos membros votou pela morte. José não. Lucas diz que ele não havia consentido no plano deles. Mas havia algo mais. Ir pessoalmente ao governador romano pedir o corpo de um condenado era um ato de coragem extraordinária. Pilatos poderia facilmente se recusar ou até suspeitar de José de cumplicidade com o movimento de Jesus. José arriscou tudo, sua posição, sua reputação, sua segurança política, por amor ao mestre. A igreja o chama de decurião, senador, e o honra junto às miróforas neste domingo. O que o distingue dos outros membros do Sinédrio não foi apenas a opinião, foi a ação que a opinião exigiu. Nicodemos, a conversão que não chegou de uma vez. Nicodemos aparece 3 vezes no Evangelho de João, e cada aparição marca uma etapa de uma conversão lenta e custosa. Primeiro, visitando Jesus secretamente de noite, movido pela curiosidade. Como pode o homem nascer sendo velho? João capítulo 3. Segundo, defendendo Jesus timidamente no Sinédrio, sem ainda se identificar como discípulo. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo? João capítulo 7, versículo 51. E terceiro,
aqui, no sepulcro, trazendo 100 libras de mirra e aloés para a unção do corpo, um ato que era tudo menos secreto. Sua jornada vai da curiosidade noturna à confissão pública diante do cadáver de Cristo. Ele é um arquétipo da conversão gradual, que se completa quando não há mais nada a ganhar. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Cristo ressuscitou dos mortos, pesando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, no segundo domingo, depois da Páscoa, a Igreja nos coloca diante de rostos sobre os quais não sabemos muito. Não são dos 12, não são dos que fizeram milagres, nem dos que pregaram as multidões, mas pessoas que surgiram de repente, no momento mais sombrio, o momento da morte e do sepultamento de Jesus. José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres portadoras de aromas. Esse domingo é verdadeiramente o domingo da coragem, o domingo da ousadia. No momento em que tudo havia terminado, todo mundo achou que tudo terminou, quando Jesus morreu na cruz, quando a escuridão cobriu tudo e o medo dominou, todos desapareceram. Para muitos, a história de Jesus havia acabado, mas neste exato momento surge José. Não sabemos muito sobre ele. Sabemos que não era um homem comum. Era membro do Sinédrio, tinha posição, autoridade, prestígio entre o povo. Em outras palavras, tinha o que perder. Sua reputação, sua posição, suas relações, e mesmo assim, teve coragem, teve ousadia. Teve coragem de ir até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Mas prestem atenção, José não pediu o corpo para ficar com ele, nem para honrá-lo em maneira pessoal, nem para tomá-lo para si mesmo, mas pediu para sepultá-lo, pediu para honrar aquele corpo, para cuidar dele, para colocá-lo num túmulo digno. Como diz Santo Efrém o Sírio, aquele que o desceu da cruz com amor, declarou sua fé nele mais do que aqueles que o seguiram em vida. José pediu um corpo condenado à morte, um corpo crucificado, um corpo morto aos olhos do mundo. Esse corpo acabou, mas aos olhos de José, esse não é um corpo abandonado, é um corpo que deve ser honrado, é um corpo que não se abandona, é um corpo que não se joga fora. Como diz São João Crisóstomo,
A coragem de José manifestou-se quando todos temiam, e sua fé brilhou quando os outros caíram. José, podemos chamá-lo de discípulo da coragem noturna. Uma sugestão, né? Discípulos da coragem noturna. Porque na mais densa escuridão, ele se moveu pelo amor. E Nicodemos, aquele que veio de noite a Jesus com medo, hesitante, buscando, perguntando, mas por trás da escuridão, não era contra Jesus, mas não conseguia ficar ao seu lado publicamente. Estava entre a fé e o medo, entre a luz e a escuridão. Como nos conta o Evangelho de João, veio de noite e ouviu de Jesus palavras sobre o novo nascimento, sobre nascer do alto, mas ainda não compreendia a profundidade do que ele ouvia. Depois o vemos novamente dentro do Sinédrio, tentando defender Jesus, mas não com uma declaração clara do que ele era inocente, sabe? Nem com uma confissão explícita de que ele era o Messias. Ele não conseguiu, mas através da lei ele estava tentando defender o Jesus. Ele diz: porventura a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Como quem se aproxima, né? Mas ainda não chegou. Tem esse movimento da vida de Nicodemos. Agora, porém, ele o mesmo vem publicamente. Nada impede a coragem do seu amor. Nem a noite, nem o medo, nem a hesitação. Ele carrega mirra, aroma, carrega amor, carrega coragem, uma grande quantidade de mirra, para honrar o corpo de Jesus morto. São Cirilo de Alexandria diz: aquele que temia na noite confessou Cristo publicamente, porque o amor expulsou o medo do seu coração. Mas prestem atenção, meus irmãos. Essa transformação não aconteceu de repente. É fruto de um caminho que começou com uma pergunta, passou pela hesitação e terminou na coragem. Nicodemos não passou das trevas para a luz num único salto, mas numa caminhada. Mas o mais belo nesta narrativa é que essa coragem não veio depois da ressurreição. Coragem de Nicodemos também é de José, né? Não veio depois da ressurreição, veio antes. José e Nicodemos não conheciam a vitória. Ainda não tinham visto o túmulo vazio, né? Tudo o que viram foi Jesus quebrado, transpassado, morto. E mesmo assim, amaram-no com um amor que não espera a ressurreição para se mover. E também as portadoras de aromas de mirra, essas mulheres que não tinham autoridade, nem poder, nem posição, mas carregavam uma só coisa, um amor que não recua. As mulheres não disseram, tudo acabou, não disseram, de que adianta? Embora tudo dissesse, acabou. Jesus morreu, o túmulo foi fechado, e todo mundo, né, foi embora, todo mundo falou, acabou. A pedra foi colocada, os guardas estavam lá, tudo dizia, não há esperança. Tudo de toda essa cena, né, diz que não há esperança. Mas elas não se detiveram na realidade, elas se moveram. Como nos conta o Evangelho de São Marcos, Evangelho pelo evangelista São Marcos. Foram muito cedo ao nascer do sol carregando mirra, não para fazer um milagre,
tá bom? Nem para mudar a realidade, mas apenas para expressar o seu amor, como aquele que todo mundo achou que a história dele acabou. E aqui está a grandeza, um amor que se move mesmo quando não vê resultado, não tem esperança. E fizeram uma única pergunta: quem nos devolverá a pedra? Não disseram, a pedra é grande, vamos desistir. Não disseram, é impossível, mas se puseram ao caminho e a pergunta veio no caminho. Eles começaram já movimentando, né? No caminho fizeram essa pergunta. São Gregório, o Grande, diz, elas perguntavam sobre a pedra, mas não pararam por causa da pedra, porque o amor não se mede pelos obstáculos, mas pelo movimento em direção ao amado. Elas não colocaram obstáculos, né? Mas buscaram soluções. O medo existia, sim. A morte existia, sim. Ninguém pode negar. A pedra existia, mas o amor era mais forte de tudo. E quando chegaram, não encontraram a pedra que precisavam revolver, mas encontraram a pedra já revolvida. E aqui está a mensagem para nós. Nós, às vezes, esperamos que a pedra seja removida para começar. Eu, né, por exemplo, tenho muitas dificuldades, vou esperar até melhorar a condição para começar. Mas as portadoras de aromas começaram primeiro, antes de estudar as dificuldades. Este é o segredo, este é o sacramento da vida espiritual. Não nos movemos porque o caminho está pronto, preparado e fácil. Nos movemos porque amamos. As portadoras de aromas ainda não tinham visto a ressurreição como José e Nicodemos, né? Moveram na escuridão e chegaram à luz. Moveram em direção a um túmulo e descobriram a vida. E assim, aquelas que vieram ungir um corpo morto tornaram-se as primeiras testemunhas da vida que não morre. Quero chamar a atenção de meus irmãos, minhas irmãs, para um detalhe importante na história do sepultamento de Jesus. Além do tema da coragem, que é o título desse domingo, coragem ou ousadia, é dessas personagens de quem falamos, José, com amor, esse aqui é o detalhe que quero chamar a atenção dos queridos irmãos e irmãs. José deu a Jesus o seu próprio túmulo, ok? Como diz o Evangelho, José esperava o reino de Deus. Em outras palavras, esperava que Deus interviesse, que cumprisse as suas promessas, que enviasse o seu Messias e manifestasse seu reino no mundo. Isto é, não era apenas um homem justo então, mas um homem cujo coração estava preso à promessa de Deus. Ele esperava, observava, aguardava a realização da salvação. Ok? E quando Jesus veio, ele viu nesse homem esse reino. Mesmo que tudo parecesse ter terminado, né? A história de Jesus acabou com a morte. Mesmo que a cruz parecesse uma derrota, José não recuou. José compreendeu que esse reino não é uma ideia, mas é uma pessoa. A pessoa de Jesus é o reino que José estava esperando. E compreendeu ainda mais, compreendeu que esse reino não viria pelo poder deste mundo, nem pela glória terrena, nem pela autoridade política, Não viria com exércitos armados e fazer guerras, matar as pessoas, nem com vitórias aparentes, mas vem na humildade. Por isso, no momento do medo,
no momento da quebrantação, no momento da escuridão, ele teve coragem, ele teve ousadia. José, com amor, deu a Jesus, como falei, o seu túmulo. Um túmulo, né? Esse aqui também um detalhe importante, cavado na rocha, né? Um túmulo bem visível, um túmulo conhecido. Não o deixou abandonado, não foi sepultado numa sepultura coletiva, nem num lugar desconhecido. E isso nos dá hoje a certeza do túmulo vazio, porque já temos um túmulo numa rocha, um túmulo bem conhecido e visível. Como diz o aventurado Agostinho, se o túmulo não fosse conhecido, a proclamação da ressurreição não seria clara. O amor de José não foi apenas um sentimento. Foi fruto da espera, fruto da fé, fruto da esperança. Um amor que se tornou testemunho. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, José, Nicodemos, as portadoras de aromas, não fizeram milagres, não pregaram nas multidões, não lideraram exércitos, mas fizeram uma só coisa: amaram com coragem e ousadia. Ofereceram o que tinham: um túmulo, mirra, lágrimas e aromas. Mas isso foi suficiente para entrar no coração da ressurreição. Há em nós quem dê um passo simples, visitar um doente em vez de dizer não tenho tempo. Há em nós quem ligue para alguém abandonado e o escute, não apenas dê um conselho para ele. Há em nós quem partilhe do que tem, ainda que pouco, não do que sobra, mas do coração. Há em nós quem se aproxime de alguém difícil, de quem todos se afastam, e lhe devolva a dignidade. Há em nós quem perdoe, mesmo que isso nos custe uma luta interior. Há em nós quem seja como as portadoras de aromas, que não diz quem vai resolver o problema, mas diz eu começo. Há em nós quem seja como José, que não diz isso não é problema meu, mas diz isso é minha responsabilidade. Há em nós quem seja como Nicodemos, que saia do seu medo e ame publicamente, não apenas no coração. O amor corajoso não precisa de grandes recursos, queridos. Precisa de um coração que se move. As portadoras de aroma não esperaram uma resposta, mas moveram-se. José não esperou segurança, mas teve coragem. Nicodemos não permaneceu na escuridão, mas saiu para a luz. E assim vivemos a ressurreição, não apenas com palavras, mas com um amor corajoso. Perguntemos a nós mesmos hoje: o nosso amor é medroso ou corajoso? Amamos apenas quando tudo está claro ou amamos mesmo na escuridão? Sigamos o exemplo destes: José, Nicodemos, as portadoras de aroma, e vamos oferecer, tá bom, o que temos, além de ser pouco, mas vamos oferecer um amor corajoso que não espera e não teme, mas move. E proclamemos, não apenas com palavras, mas com a vida: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine nossos passos. As miróforas foram ao sepulcro porque amavam, e foram elas que primeiro o ouviram: Ele não está aqui, ressuscitou. A fé foi transmitida por pessoas que viram, que tocaram, que correram para anunciar. O Antigo Testamento preparou o terreno. O Novo Testamento cumpriu a promessa.
e a liturgia faz isso presente para nós toda vez que nos reunimos. Mas surge uma pergunta: ao longo da história, quando a fé foi ameaçada por interpretações equivocadas, quando surgiram vozes que queriam distorcer a doutrina dentro da própria igreja, como a comunidade cristã respondeu? É isso que a gente vai ver no próximo episódio, no Domingo do Paralítico. Vamos falar sobre os concílios, especialmente os 7 concílios ecumênicos, e sobre como a igreja agiu com autoridade para preservar aquilo que sempre foi a fé apostólica. Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você para participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou.